meus amores, voltei aqui para dar continuidade à história da Bianca e do João, os nomes fictícios que eu coloquei, né, para falar sobre o caso aí da minha cliente, que é o último vídeo que eu postei, tá? Lá eu falei um pouquinho, né, sobre a história deles, a história, né, da Bianca e de algumas dúvidas que ela tem e tal. E uma coisa que foi muito falada foi sobre karma, tá? E eu até falei que eu ia trazer um outro vídeo, que é esse que eu tô fazendo agora, aprofundando um pouco mais, né, no karma. O que é karma, né? Muitas pessoas não sabem, né, ou não entendem direito, tem muitas dúvidas sobre isso, né? Então, eu vou continuar falando, trazendo alguns pontos sobre o caso dela. Inclusive, ela trouxe algumas dúvidas, pediu um conselho, ele amou o vídeo, nossa, adorou o vídeo que eu fiz pra ela. E aí ela veio pedir um conselho, assim, eu falei, eu vou responder ela no canal. Depois eu vou até escutar o áudio dela de novo pra ver exatamente o que era, assim, o que exatamente ela perguntou. Mas enfim, então eu queria primeiro falar pra vocês, né, sobre o que é o karma, tal, pra trazer, né, um pouco mais desse assunto, esclarecer algumas dúvidas. Enfim, se vocês tiverem dúvida também, coloca nos comentários. Gente, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Helena, pra quem não conhece. Helena Reis, pode me chamar de Lê. E eu sou taróloga, terapeuta, radiestesista, consteladora familiar, mentora de dinâmicas sistêmicas e amorosas. Vou colocar meu site aqui na descrição do vídeo, tá? Lá no meu site você tem acesso aos meus serviços, tá? Lá tem meu WhatsApp também. E caso você queira agendar uma consulta, ficarei muito feliz, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. O que é o karma, né, afinal? Essa palavra karma, né, vem do sânscrito e significa ação, tá? Essa é uma tradução simples, né? Porém, esconde, né, um conceito muito mais amplo e profundo, tá? No campo espiritual, o karma não é apenas o que a gente faz, né? Mas tudo que a gente gera a partir de nossas ações, pensamentos, intenções e escolhas. Então, eu sempre falo que assim, né? Não é exatamente o que a gente faz, né? Mas é a intenção que a gente coloca no que a gente faz. Né? Então, assim, a gente, sei lá, de repente você pode até magoar alguém, você pode fazer alguma coisa que sei lá, não seja legal para outra pessoa, mas às vezes você fez na melhor das intenções, sabe? E o que conta é a nossa intenção, porque é a nossa intenção que vibra, né? Então, assim, a intenção que a gente tem ao ao tomar uma atitude, né? Fazer alguma coisa, isso que vai fazer toda a diferença, né? Inclusive, a intenção que a gente tem também quando a gente faz algum pedido, mesmo quando a gente faz uma oração, enfim, pede alguma coisa, né, pra gente ou pra alguém querido, a intenção que a gente coloca, né, a quantidade de fé tem ali, é o que faz toda a diferença, tá? Enfim, isso é papo para outro vídeo. Tô deixando vários papos para outros vídeos, né? Então, assim, gente, cada movimento de energia, né, que a gente emite, seja através de um gesto, uma palavra, uma emoção, ou mesmo um pensamento, tá? Cria uma onda, né, que eu tava falando no outro vídeo lá, né, da onda, né, que vai criando, né, a partir do pensamento, gera sentimentos, que gera uma vibração, né, que inevitavelmente retorna a nós em algum momento, tá? Então, assim, de novo, a gente atrai as coisas para nossa vida, né? Que eu tava falando lá, a gente materializa as coisas na nossa vida. Então, assim, só que o que eu tava falando ontem de materializar as coisas da nossa vida seria a lei da atração, né? E o karma é a lei da causa e efeito, né? Ou a lei do retorno, a lei da semeadura, enfim, né? O que a gente colhe, o que a gente planta, né? Basicamente. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui também escrito karma. Porque eu adoro, assim, não é que eu adoro pagar karmas, assim, principalmente de outras vidas, mas eu adoro o conceito da lei do retorno, né, da justiça divina, da gente colher o que a gente planta, porque graças a Deus, pelo menos nessa vida, eu sei que eu faço as coisas muito bem intencionadas. Claro que erro também, né, como qualquer ser humano, mas eu sei que eu sou uma pessoa boa e que mereço coisas maravilhosas. Então, assim, as coisas que eu, digamos, pago, né, que são difíceis, eu acredito que seja de outras vidas. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo aí, vai pagando as contas
e aos pouquinhos a gente se libera, né? Se liberta. E aí a gente entra no Dharma, né? Que daí é um papo também para um outro vídeo, tá? O Dharma é onde tudo começa a fluir. O Dharma é como se a gente estivesse entrando no flow da vida, assim, mais ou menos isso. Então, né, gente, é uma lei universal, né, de causa e efeito, né, conhecida em diversas tradições espirituais, também filosóficas, sob diferentes nomes, né, que foi o que eu falei, né, então é lei da semeadura, lei da causa e efeito, lei de justiça divina, enfim, né, mas sempre tem a mesma essência, né, tudo que é semeado, mais cedo ou mais tarde, terá que ser colhido. Então, assim, isso serve sim para essa mesma vida que estamos, né. Eu imagino que a gente nunca sai sem pagar a conta, mas o que a gente vai falar mais também são os karmas aí de outras vidas, né, que a gente traz. O karma é, portanto, uma lei de equilíbrio, a gente pode falar assim, sabe? Não é punição, é equilíbrio, é uma coisa que é justa, né? Ele não existe para castigar, mas para ensinar e corrigir. Cada situação que a gente vive, seja agradável ou dolorosa, né? Como eu sempre falo, nada é em vão, se não é bênção, é lição. É uma resposta, né, natural às frequências que a gente emitiu em algum momento da nossa vida, tá? Seja nessa vida ou em vidas anteriores, né? Então, né, quando uma pessoa age a partir, né, do amor, da compaixão, através de uma consciência mais elevada, né, ela gera um karma harmonioso. Porque, gente, karma não é só negativo, tá? Apesar que a gente acaba usando, né, mais como se fosse, né, um relacionamento kármico. Então, a gente entende já que é um relacionamento tóxico, abusivo. É que a gente é mais popular que use assim, então até eu acabo usando dessa forma, né, um relacionamento kármico. Mas, assim, o karma não é só negativo, tá? O karma é isso, é o nosso retorno, né? É que, geralmente, quando a gente fala de karmas que a gente traz de outras vidas, tal, que a gente tem que pagar karma, né? Mas todo mundo vem com algum karminha, assim. Eu acredito que todo mundo aqui encarnado tem alguma coisinha, alguma dívida de alguma vida. Enfim, pelo menos nesse momento que estamos vivendo. Então, né, quando a gente age, né, pelo amor, pela consciência, pela harmonia, compaixão, a gente cria esse karma harmonioso e isso, então, estamos falando na mesma vida, né? A gente retorna pra gente algo positivo, né? Que se manifesta em experiências de bem-estar, de fluidez, de crescimento, né? E por outro lado, né, quando as ações são guiadas pelo egoísmo, pela culpa, por isso que eu falei, culpa é um sentimento pesado. A gente acha que a gente tá, nossa, sabe, sentindo culpa que não... que tipo assim, como se fosse assim, já fiz, né, agora eu tô me sentindo culpado. Não se sinta culpado, porque é pior, tá? Depois eu falo sobre isso. Que é diferente de um arrependimento sincero, tá? É diferente, são coisas diferentes. A energia da culpa, ela é pesadinha. Mas, enfim, ou pela destruição, né? Quando a gente age movido por sentimentos destrutivos mesmo, né? Ódio, vingança, né? Então, aí o karma gerado tende a criar desafios, né? E desconfortos, claro. Inclusive, estamos num momento no qual, né? Eu falei já sobre isso algumas vezes. Tem 2 vídeos que eu falo mais sobre isso, né? A gente está no momento aí de despertar da consciência crítica, depois né, dos eclipses e tudo mais. Então a gente está no momento astrológico, inclusive esse ano astrológico que estamos, né, regido por Júpiter, é um ano de justiça divina, é um ano de Xangô, né, com a energia de Xangô. Então, assim, é um ano que traz de volta tudo que a gente fez, assim, sabe, nessa vida. É um ano, digamos, que a gente colhe tudo que a gente tá colhendo muito o que a gente fez nessa vida. O ano passado que eu falo é o ano astrológico, tá? Então foi de março do ano passado para março desse ano. Foi um ano regido por Saturno. E o ano regido por Saturno, né? O Saturno é rei dos karmas, né? Dos desafios. Então foi um ano onde veio mais à tona karmas de vidas passadas, né? Então a gente viveu situações assim bem desafiadoras, começou a vir muita coisa assim, caótica na nossa vida. E agora, esse ano já é um ano de colheitas, né, de assim, mais voltados para coisas que a gente fez nessa vida, né? Então,
pode ver que principalmente agora, né, depois desses eclipses, a gente tá vendo muitas pessoas expandindo, muitas pessoas quebrando barreiras, né, vivendo os seus sonhos, ou começando pelo menos, né, a viver, a conquistar os seus objetivos. E outras pessoas, por sua vez, né, elas estão aí, né, sendo mais desafiadas, mais desconfortáveis, né, como se as coisas começassem a dar errado, né, muitas coisas aí que construíram, mas se vocês conhecem pessoas assim, muito provavelmente elas construíram algumas coisas, sejam relações, coisas materiais, coisas profissionais, enfim, muito a partir do ego, da ganância, provavelmente, claro, não tem como a gente generalizar, caótica que eu falo assim, de muita coisa dando errada, sabe, estruturas desmoronando, né, bem aquela energia da torre que eu falo, né, que é uma carta muito significativa, a carta do tarô, né, que é um caos que vem para libertar, porque assim, nunca é castigo, de novo, né? É lição, é aprendizado, né? Então é como se fosse assim, olha, isso que você construiu a partir dessas determinadas emoções e intenções vai cair agora para que você reconstrua da maneira certa, a partir da energia, né? Uma energia mais elevada. Porque agora, de novo, né? Como a gente está num momento onde a luz ganha força, né? O bem está vencendo o mal, vamos colocar assim, né? A luz está vencendo as trevas, né? Um momento de que a consciência crística vem com força, né? Então muita coisa aparece, né? Muita coisa estava escondidinha, aparece. Mas eu falei mais disso em outros 2 vídeos, depois que vocês dão uma olhadinha lá, tá? Então assim, não é castigo, é uma oportunidade de corrigir a rota, sabe? Por aqui não deu muito certo, então eu vou recalcular a rota, eu vou fazer diferente. Quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente aprende a lição, a gente fala, olha, entendi que eu passei por isso, por tal coisa, em vez de reclamar, em vez de se vitimizar, em vez de ficar procurando culpados, sabe? Entendeu? Por que eu fui parar nessa situação, né? Por que isso deu errado? Quanto mais rápido você entende qual que é a lição e você, inclusive, agradece por isso, sabe? Fala, eu sou grato pela lição, pelo aprendizado, eu entendi que eu errei ali, tal ponto, eu entendi que eu excedi em tal questão, né? Vou fazer diferente a partir de agora, ter novas escolhas. Mais rápido você é liberado, porque é isso, de novo, é essa intenção, você mudou, já tá mudando a sua energia, né? E já tá mostrando, né, aí provando pro universo que você entendeu o recado já, né? Até porque, de novo, isso vem para ensinar, se você aprendeu, maravilha. Eu com os band-aid nos dois dedões que eu fico cutucando, ai gente. Mas enfim, vamos lá. Em termos simples, né, o karma é consequência. É uma consequência energética, né, natural de tudo que criamos. Ele é uma força neutra, entendeu? Por isso, né, quando a gente fala de karma, né, não é algo negativo ou positivo, porque é neutro. Assim, é uma lei impessoal do universo, né, imparcial, digamos assim, né, que assegura que toda causa encontre seu efeito correspondente. E que toda alma aprenda com o resultado, né, das suas próprias criações. Por isso que eu falo, né, quanto mais rápido você entende, agradece, recalcula a rota, melhor, gente. Porque senão, é como se fosse assim, né, nossa, essa pessoa não entendeu ainda, então ela vai ter que passar de novo por essa situação. Ah, ela ainda não entendeu, por isso que a gente repete muito padrão, né? Repete muito relacionamentos parecidos ou, enfim, várias situações. Não aprendeu ainda? Então vai passar de novo. Não, tá passando várias vezes, ainda não aprendeu? Então agora a gente vai apertar, vai ficar mais pesado. Entende? Tá ainda culpando os outros, tá tentando achar culpado, não tá entendendo por que tá nessa situação, não entendeu ainda? Calma lá que a gente vai apertar mais ainda. Mas de novo, né, gente? Então, quando a gente fala de karma, é neutro, tá? Só que é mais comum quando a gente fala de karmas de vidas passadas, é mais comum que a gente fale, eu mesmo, né, pessoalmente, quando eu falo assim, né, isso daí é kármico, esse relacionamento é kármico, isso daí deve ser um karma,
normalmente a gente tá falando de coisas negativas, tá? Então ele é muito mais associado a coisas negativas. Mas não deixa de ser, né? Tanto que por isso que eu tatuei aqui, né, a palavra karma, né? Lógico que não é porque é negativo, né? Mas é por conta para eu sempre lembrar que tudo que vai e volta, né? Tudo que vai e volta. Então, assim, o que eu tô fazendo, qual que é a minha intenção, né? Eu preciso plantar coisas boas. E também, né, quando alguma coisa injusta acontece, eu sei que em algum momento aquilo lá vai ser equilibrado, né? Como eu falei aqui. Agora sim, né, gente? Muitas pessoas acreditam, né, que o karma é um destino fixo. Que, tipo assim, não pode ser alterado, que você vai ter que ficar com aquele karma até quando chegar o momento de finalizar. E essa é uma visão muito limitada, porque o karma, na verdade, coexiste com o livre-arbítrio. Gente, sempre, o livre-arbítrio, ele é livre-arbítrio, tipo assim. É algo sagrado, sabe? É tão sagrado que nem Deus interfere, assim. É nosso livre-arbítrio, é nosso poder de decisão. É o que a gente, justamente, cada pessoa vai aprender de uma forma, cada pessoa vai agir de uma forma, porque a gente tem o livre-arbítrio para poder decidir, sabe, bater o martelo. Então, assim, aí cada pessoa vai aprender de um jeito. Esse é o nosso aprendizado. Esse é o nosso desafio em comum, né? Assim, todos nós, é o nosso desafio, né? Como que a gente vai levar a nossa vida. Tem gente que vai ficar repetindo o padrão e vai ficar batendo a cabeça até o último dia da vida. Vai lá ficar no sofrimento, vai ficar naquela situação, vai... Ai, não tem jeito, esse é meu karma, esse é meu destino, e não tem saída... E o problema são as pessoas, eu faço tudo certo e ninguém me valoriza, isso, aquilo, biriri, biriri, biroró. Vai seguir assim. Inclusive, né, em algum outro momento, eu quero falar muito sobre o destino versus o livre-arbítrio. Porque também, né, tem pessoas que já chegaram, né, já me perguntaram, né, Lê, se essa pessoa é destinada a mim, né, se nós somos destinados um ao outro, isso significa que a gente vai ficar junto de qualquer jeito? Não, não significa, porque temos o livre-arbítrio. Mas aí eu vou deixar para falar sobre isso em um outro vídeo. E uma outra coisa também que eu quero falar é sobre magias, né, amarração amorosa, essas coisas, né, que algumas pessoas fazem. Que muita gente fala que, nossa, mexe com o livre-arbítrio da outra pessoa, interfere no livre-arbítrio da outra pessoa. Não, livre-arbítrio é livre-arbítrio. Não interfere no livre-arbítrio. Influencia, sim, né, na energia da pessoa, que vai fazer com que aquilo é uma influência para que ela tome, às vezes, uma decisão errada, mas a decisão é dela. Inclusive, a decisão de se proteger dessas energias também é dela, né? Então, assim, depois eu falo sobre isso também. Mas a gente tem que saber separar, tá? Tem muitas coisas que influenciam, não determinam, entendeu? Influencia na nossa energia, nas nossas decisões, mas não determinam. Bom, é isso. Então, assim, gente, o ser humano é livre para escolher a cada instante como agir diante da vida. Isso não teria nem graça, né, gente? Imagina. O karma apenas nos devolve, né, as consequências das escolhas passadas. Mas, como a gente reage a elas, é uma nova escolha. Entende? E essa nova escolha vai criar um novo karma, entendeu? Então, assim, vamos supor, você tá passando, né, alguém passa por uma situação, assim, vamos supor que a pessoa tenha um karma de uma outra vida, que seja, e aí nessa vida ela, sei lá, sofre um golpe, uma traição, e aí ela escolhe, sei lá, se vingar, às vezes ela vai lá e, né, de repente, em casos extremos aí, pode fazer até alguma loucura, né, dependendo, né, da pessoa, pode fazer, né, um grande estrago aí, né, na vida das pessoas envolvidas. E aí não é sobre, nossa, então que legal, né, eu fui traído, eu tenho que, tudo bem, isso, eu tô pagando um karma. Não é sobre isso, nem de longe é sobre isso.
Até porque é inconsciente, né, que a gente acaba criando muitas coisas na nossa vida. A questão é, chora, se estressa, não tem problema a gente ficar com raiva, a gente ficar com mágoa, a gente ficar triste, a gente ficar revoltado. Somos seres humanos, tá? Só que assim, o que eu vou fazer a partir dali? Né? Beleza, eu tô vivendo essa experiência, eu tô vivendo essas emoções e é justamente isso que é a colheita. Não é por exemplo, a atitude em si, não é a situação em si, a colheita, é o que eu vou sentir a partir dali. Nossa, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, tô me sentindo decepcionado, tal. Isso daí é o seu karma, entendeu? Você tá nesse sofrimento porque talvez você esteja pagando alguma coisa. Agora a questão é, o que você vai fazer a partir disso, né? Depois, né, dessa névoa ali, né? Você vai, eu vou me vingar, eu vou também fazer agora pior, ou você, tipo, vai passar o seu luto ali, vai chorar, sei lá, e de repente você, sei lá, pode perdoar a pessoa, ou você pode simplesmente conseguir superar, seguir em frente. Algumas pessoas não, pode entrar em depressão, sei lá, dependendo da situação. Mas, mesmo que seja, né, algo assim muito negativo, você não tá escolhendo, você não tá intencionando algo mal, de ruim pra pessoa. Você tá passando aquela experiência, entendeu? Agora, de novo, como você vai agir a partir disso, se você, né, querer devolver e tudo mais, aí... Porque, assim, uma coisa é o que fazem com você, outra coisa é como você reage àquilo. Gente, o karma não é uma prisão, né? Ele é um campo de aprendizado, tá? É bom a gente tentar ver por esse lado, né? Porque ele nos mostra os efeitos das nossas ações para que possamos agir de maneira mais consciente, certo? É como uma escola cósmica, vamos colocar assim, né? A vida é uma escola, né, gente? Os relacionamentos, eu sempre falo, é uma baita de uma escola. Então, assim, é uma escola onde cada lição é oferecida para conduzir a alma à maturidade e à compreensão do amor incondicional. Então, né, sob a ótica espiritual, tá? Cada alma encarna na Terra, tá? Em outros planos de existência, mas aí também é outra história, com o propósito de evoluir, tá? E essa evolução acontece através dessas experiências, né? Das experiências que despertam virtudes, dissolvem medos, curam feridas antigas. O karma, ele é um mecanismo, né, que garante que nenhuma experiência fique incompleta. Ele é como se fosse um fio invisível, assim, que une os ciclos, né, da nossa vida e assegura que tudo que foi iniciado será em algum momento compreendido e concluído. Por isso, gente, o karma também é uma ferramenta de cura. Quando uma situação se repete, né, seja um padrão emocional, uma dificuldade financeira, uma relação desafiadora, o universo está oferecendo, tá? Olha só, uma oportunidade para que você integre algo que ficou em aberto. Você pensa assim, nossa, eu tô tendo uma nova oportunidade para fazer diferente agora. Nada se repete por acaso, gente. O karma é um espelho, né, que reflete o que ainda precisa ser olhado com amor e responsabilidade. À medida que o ser humano desperta espiritualmente, ele compreende que não é vítima do karma, entendeu? Mas co-criador dele. Tudo que acontece é parte maior de um processo de expansão de consciência. E aí o sofrimento deixa de ser interpretado como um castigo, né? E passa a ser entendido, então, como um movimento de correção. Uma forma amorosa, inclusive, do universo restaurar o equilíbrio perdido. Quando essa compreensão se instala, nasce dentro da alma uma nova postura. Em vez da gente ficar lutando contra as circunstâncias, a gente começa a se perguntar, né? O que essa experiência tem para me ensinar? Eu há muitos anos já faço isso, né? Assim, beleza, tô passando aqui um probleminha. O que eu preciso aprender com isso? Mas, de novo, não significa que, nossa, logo que acontece eu já tô ali, né? O que eu preciso aprender? Não, eu passo pela experiência, choro, sofro, sinto raiva, medo, etc., igual todo ser humano, mas passou
vendaval, né? Porque a gente tá ali inconsciente e tal. Começou a baixar a poeira, respiro fundo, fico quietinha ali na minha e tal, e aí eu vou refletir. O que eu tenho que aprender com isso, sabe? O que isso quer me ensinar, enfim. Porque, de novo, nada em vão. Se não é bem isso, é lição. E é nessa pergunta, né, de o que isso quer me ensinar, né, que o karma se transforma em sabedoria. Bom, depois de compreender, então, o que é o karma, né, que é essa lei universal da causa e efeito, né, que rege a evolução da alma, é importante que a gente entenda que ele se manifesta de diferentes formas, tá? Nem todo karma nasce de uma mesma origem, né? Nem se expressa da mesma maneira. Alguns são individuais, tem isso também, tá? Tem alguns karmas que são individuais, tá? Outros são compartilhados e também, né, os que vêm, né, de escolhas dessa vida, como eu falei, né? Outros de experiências antigas, da alma, de outras vidas, né? Que são vividas em outras encarnações, tá? Então, esse estudo, né, dos tipos de karma nos ajuda a identificar, né, de onde vêm certas situações que enfrentamos e qual o propósito que elas carregam. Porque às vezes a gente entende, né, a gente vai sempre tentar entender o que está acontecendo nessa vida. Mas quando a gente não encontra resposta, muito provavelmente é porque não é dessa vida. Então, de novo, né, cada karma traz consigo uma oportunidade específica de aprendizado e reconhecer isso é o primeiro passo para a libertação desse karma, tá? Então, assim, tem o karma pessoal, né, que é aquele que está diretamente ligado às nossas ações, nossos pensamentos, emoções, que a gente mesmo gerou, né? E esse karma reflete, né, as escolhas que a gente fez, as intenções que a gente cultivou e até as atitudes, né, que a gente tomou em nossa jornada individual, seja nesta vida ou na vida passada, né? E esse tipo de karma, ele se manifesta, né, de forma muito clara nas experiências cotidianas, né? Então, nas oportunidades que aparecem, nos desafios recorrentes, nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Tudo que vivemos em nível pessoal é uma resposta natural ao campo energético que criamos. Por exemplo, uma pessoa que em outra vida abusou do poder pode, nessa encarnação, nascer em condições que levam a desenvolver humildade. Outro exemplo, alguém que negligenciou o amor pode ser colocado em situações onde aprenderá a amar e ser amado. Quem gerou dor ou injustiça pode nascer para experimentar a sensibilidade e compaixão. O karma pessoal, portanto, é um espelho da alma, refletindo o que ainda precisa ser aprendido, curado ou aperfeiçoado. Aí a gente tem também, né, o karma familiar, que é o caso da Bianca, né? É aquele que se manifesta dentro do campo de uma família, tá? E ele está relacionado aos padrões emocionais, comportamentais e espirituais que se repetem de geração em geração. Toda família carrega um campo energético, um campo energético coletivo, né? Formado pelas experiências e atitudes de seus antepassados. Quando certos sentimentos como culpa, rejeição, abandono, violência, escassez ou desamor não são compreendidos nem curados por uma geração, eles tendem a se repetir nas gerações seguintes. Inclusive, eu tenho um livro aqui que chama Não Começou Com Você, acho que é isso. Fala sobre traumas hereditários, né? Ali que ele coloca traumas, mas é mais ou menos nessa vibe. E também é muito falado isso na constelação familiar. Eu adoro o estudo da constelação familiar. Para mim é uma filosofia, assim, eu aprendi muito também depois que eu comecei a estudar e trabalhar com isso. Então, né, é o que a gente chama em algumas abordagens de herança kármica também. Né? As almas que reencarnam dentro de uma mesma linhagem familiar não se encontram por acaso. Elas compartilham histórias, pactos e propósitos de evolução em comum. Karma familiar também é uma oportunidade, né, de crescimento, né, de cura ancestral, inclusive, né? Quando um membro da família desperta e decide quebrar um padrão, né, perdoar, compreender, libertar-se, ele não cura apenas a si mesmo, mas todo o campo familiar. Aquilo reverbera no campo familiar. Claro que não vai, né, cada um ainda vai ter o seu karma pessoal, mas reverbera no campo, de alguma forma influencia, é aquilo que eu falei, influencia não determina, né, mas influencia positivamente, tá? Então, quando tudo que um membro faz na família, influencia de certa forma o campo familiar. Então, assim, a energia do karma se dissolve, né, quando alguém dentro daquela linhagem escolhe agir de forma diferente.
A gente tem também, né, gente, o karma coletivo, né, que diz respeito a experiências compartilhadas por um grupo maior de pessoas, né, uma comunidade, um país, uma raça ou até uma humanidade inteira, tá? Esse karma coletivo, né, ele se forma a partir das escolhas coletivas e da soma das vibrações emitidas por um grupo ao longo do tempo. Nessa soma das vibrações a gente chama de egrégora. Por exemplo, guerras, pandemias, catástrofes naturais e crises sociais podem ser expressões de um karma coletivo, né? Então, assim, né, é um retorno de escolhas aí da humanidade. Então, esses acontecimentos também não são punições, mas movimentos de equilíbrio energético, né, de correções que buscam restaurar a harmonia de um grupo. Aí, por exemplo, né, sociedades que viveram longos períodos de opressão, exploração, né, eles podem enfrentar situações que, em algum outro momento, que os levam a refletir sobre justiça, empatia, igualdade. E da mesma forma, né, povos que se afastaram do sagrado, por exemplo, e da natureza, podem ser chamados a reencontrar a espiritualidade por meio de crises ambientais ou morais. Cada alma que participa de um karma coletivo o faz porque, em algum nível, tem algo a aprender, né, ou contribuir dentro daquele contexto. Aí a gente tem, né, o karma de relacionamento, né, que os karmas de relacionamento são os mais desafiadores, né, e também um dos mais transformadores. Né, ele surge quando duas almas possuem pendências energéticas entre si, tá? E aí é aqueles relacionamentos kármicos mesmo, né? Criados por experiências passadas de amor, dor, apego, traição, desequilíbrio. E essas almas se reencontram em novas vidas para corrigir e reequilibrar o que ficou em aberto. Né? Então, muitas vezes o reencontro acontece sob formas de vínculos intensos, relacionamentos amorosos, familiares, de amizade ou mesmo de conflitos. O objetivo não é repetir o sofrimento, mas transmutar a energia, aprender a amar sem posse, perdoar sem orgulho, soltar sem rancor. Essas relações kármicas costumam ser marcadas por uma forte sensação de familiaridade também, tá? Como se a pessoa fosse de outra vida. E de fato é. Então, quando o aprendizado é integrado, o vínculo kármico se dissolve, né? Se transforma, né, em um vínculo de amor, de harmonia e de liberdade. Então, né, essas almas têm por livre-arbítrio, a gente sempre tem para escolher onde a gente quer ficar, para decidir, né? Mas só depois, né, porque muitas pessoas não, é difícil, sabe, perdoar e às vezes nessa relação kármica só uma parte consegue compreender, transmutar, se curar. Então, aí ela já não ressoa mais com aquela energia e, né, se liberta, né? E a outra pessoa fica ali ainda, né, pagando, enfim, de alguma forma, porque daí eles não estão mais, né, precisando, né, conviver, né? Então, né, eles deixam de se atrair por conta dessa dor, né, e já entram num estado maior de consciência. Só como eu disse, normalmente, né, lógico, sempre vai ter uma pessoa que vai ser primeiro, né, que vai acontecer primeiro. Muito dificilmente vão os dois despertar assim juntos, né? Então, relacionamento kármico é muito complicado, porque tem que ter muita maturidade, é muito aprendizado, é muito desafiador. E normalmente tem uma parte que é a que mais sofre, assim, sabe? Mas talvez seja a parte que mais aprenda e que quando se liberta, vai receber as suas bênçãos, né? Através de algum outro relacionamento mais amoroso, enfim, se assim ela confiar, né? De novo, a gente só recebe quando a gente se sente merecedor, quando a gente confia, quando a gente de fato se liberta, solta, né? Aquilo que já foi. Solta, tipo assim, desapeguei, soltei essa dor, aprendi, eu mereço coisas grandiosas. De fato, você vai conseguir coisas grandiosas. Se você sofreu muito num relacionamento, mais entregou do que recebeu, né? Então, assim, você tá ali em crédito, né? Só que você só recebe, de novo, quando você sai daquela situação, solta aquela situação, não fica guardando um monte de coisa ruim, entende que teve um aprendizado ali, agradece e se sente merecedor e vai para outra experiência. E aí você encontra com certeza uma experiência melhor para você. E aí a pessoa que te fez tão mal vai colher, né? Em um nível mais amplo, né, existe o karma planetário, que é ligado à evolução, né, da Terra como um todo,
né? Nosso planeta também é um ser vivo, né? É uma consciência, o planeta tem uma consciência, né? As egrégoras têm uma consciência, enfim. Em outro momento eu falo mais. Então, nosso planeta, né, ele também é um ser, né, em processo de ascensão, e cada alma encarnada participa ativamente desse processo. Então, quando a gente... É isso, né? Cada pessoa que vai se curando vai ajudando na cura planetária. Cada pessoa que trabalha para a luz, né, vai ajudando na cura planetária. Cada pessoa que segue o seu propósito, né, faz coisas bem intencionadas, com amor, contribui para o planeta, está ajudando no karma planetário. Mas é lógico que nunca vai ser todo mundo que vai, né, agir dessa forma. Porém, quanto mais pessoas, né, porque de novo é uma soma de energias, né, uma egrégora. Quanto mais pessoas cultivarem, plantarem amor, coisas boas, boas intenções, se curarem, melhor para o planeta. Senão é porque todos vão sofrendo as consequências, né? Mas, de novo, né, junto disso vem o karma pessoal. Então, né, também, né, tem a questão do planeta, né? Igual eu falei também da família, mas tem o que cada um individualmente vai passar. Então, né, uns vão sofrer mais que os outros. Então, né, o karma planetário inclui tudo, né, que a humanidade gera coletivamente em relação à Terra, né? Destruição ambiental gera um karma planetário, desequilíbrio entre reinos da natureza, abuso de recursos, mas também atos de cura, compaixão e elevação espiritual, né? Como eu disse, que daí já são coisas que contribuem, né? Cada vez que um ser humano escolhe o amor, a consciência, o respeito à vida, ele está colaborando, então, né, para o alívio desse karma planetário, né? E cada gesto de luz compensa séculos de inconsciência. Inclusive esse momento que a gente tá, né, que é um momento que as coisas vêm muito à tona, vem à luz, né, da consciência crística e tal, muitas pessoas vão ser convidadas a olhar para suas sombras, né, de novo, nem que seja a partir de processos muito desafiadores, mas é como se fosse assim, é a oportunidade dessas pessoas corrigirem, entenderem, sabe, às vezes através de uma doença, às vezes através de perdas materiais, às vezes através de finais de relacionamentos que é muito doloroso ali para a pessoa, né? Muitas vezes ela vai começar a compreender a partir dali, né? Sendo forçada a parar, vai precisar aprender, né? O que ela fez ali para receber isso de volta, né? Tem muita gente que passa por cima de muita coisa por dinheiro, por status, por poder, né? Enfim, ganância e por aí vai, né? Muita gente que quer tirar vantagem em cima dos outros, né? Que não contribui com a vida dos outros de forma equilibrada, né? Mais quer sugar do que contribuir, né? Então, assim, agora é um momento que isso vai ser cobrado, viu? É um momento, assim, que estamos de acerto de contas, assim, passando no caixa, digamos assim. Tá na hora de ver quem vai receber, quem vai pagar. Esse é um momento que tá muito forte isso. Então, gente, também é importante compreender, né, que esses tipos de karma, eles não existem de forma isolada, né? Um mesmo acontecimento pode envolver aspectos pessoais, familiares e coletivos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasce em uma família marcada por conflitos, é um karma familiar. Ela pode estar ali também por questões pessoais, é um karma individual. E ainda participar de uma cura coletiva, né, ajudando a quebrar padrões em seu entorno, né? Tudo está interligado, porque o karma é uma rede de energia, né, viva e inteligente. E ao reconhecer isso, a gente deixa de olhar para as experiências apenas sob a lente da dor e passamos a enxergá-las como portais de evolução. Então agora vamos entrar um pouco mais, né, no karma familiar e os laços invisíveis que aprisionam, né, que é o caso da Bianca, né? O karma familiar é uma das formas mais sutis. Sutis por quê? Porque a gente não, quando a gente fala, por exemplo, do campo sutil, a gente não enxerga, não fica uma coisa muito materializada, muito clara, até porque é família, então, né, as pessoas tendem a romantizar mais, né, as coisas,
Então, ao mesmo tempo, né, é uma das mais intensas, né, um dos mais intensos, né, esse karma. Então, como eu disse, né, ele se forma, né, quando dentro de uma linhagem determinados padrões, né, de comportamento, crenças, experiências emocionais não são reconhecidos nem curados e acabam sendo transmitidos de geração para geração. E esses padrões, então, podem envolver muitos aspectos, como rejeição, abandono, controle, submissão, desvalorização, escassez, culpa, dependência emocional, dependência financeira. Enquanto não forem vistos com consciência, eles continuam se repetindo, né? Como se as histórias familiares fossem roteiros que vão mudando de personagens, mas mantêm o mesmo enredo. Então, agora, entrando mais ainda, né, no caso da Bianca, né, tem um karma familiar, né, que se expressa através da dependência. Tem a dependência material, emocional ou até espiritual. Então, pessoas presas nesse tipo de situação, né, que é o caso nesse tipo de padrão, né, que é o caso da Bianca, costumam ter dificuldades, né, de sustentar a própria vida com autonomia. Então, mesmo quando oportunidades aparecem, né, que é o caso da Bianca e é o caso do João, né, que são os envolvidos na história, né, que eu tô trazendo. E eu falei tudo isso sobre o karma para falar sobre isso, para que ela também possa entender e outras pessoas também, porque é muito importante, né? Eu quis aproveitar para falar sobre esse tema aqui, né, que muitas pessoas têm dúvida, enfim, para a gente poder expandir a consciência, né, e olhar para as coisas, para as situações de uma forma diferente, né? Não a partir do sofrimento ou de vitimismo, etc. Então, mesmo quando oportunidades aparecem, né, parece que algo impede, sabe, de seguir adiante plenamente. A Bianca mesmo, ela, desde quando eu comecei a, né, fazer os jogos de tarô pra ela, acho que ela teve umas 10 oportunidades, assim, muito boas de trabalho, mas não vai, alguma coisa acontece que dá errado. E é sobre isso, entendeu? O karma é assim. E aí o que acontece? Ela precisa entender, então, o que ela precisa aprender, né, para que não repita mais esse padrão. Inclusive, falei para ela que eu ia tirar alguma cartinha de tarô aqui também. Então, vamos ver aqui através do tarô. Hoje eu vou pegar o tarô mesmo. O que ele... Veio de outra cartinha aqui também. O que ele fala aqui, né, pra gente? O que a Bianca precisa aprender para parar de repetir esse padrão de atrair oportunidades boas, mas não conseguir manter aquilo na vida dela, né? Vamos ver. Porque, né, sempre tem alguma coisa que impede ela de seguir plenamente ali, né? Como se tivesse uma força invisível que fica puxando ela de volta para o mesmo lugar. Porque, gente, quando a gente vai quebrar padrões, né, karmas, né, padrões, as crenças, a gente vai quebrar padrão. Então, assim, a gente quer vir pra cá. Uma coisa fica puxando a gente pra cá. Então, o que acontece? A gente tem que ter resistência, sabe? A gente vai encontrar resistência, sabe? A gente vai encontrar dificuldades. Então, por isso que eu falo, a gente tem que atravessar aquilo. Não vai ser tudo bonitinho no começo. Se a gente ficar aqui, vai ser tudo horrível. A gente quer vir pra cá. Mas pra gente atravessar isso, não vai ser fácil, porque é isso. A gente quer vir pra cá e tem uma coisa que puxa a gente de volta, e aí a gente tem que... Esse é o processo pra gente poder vir pra cá, que não é que não vai ter mais desafios, porém eles vão ser mais sutis, mais leves, e a gente vai conseguir ter mais consciência pra poder entender e tudo mais. Então as coisas fluem muito melhor. As oportunidades vêm, boas oportunidades, boas pessoas, a gente consegue manter. É uma outra história, uma outra, né? Porque você não tá mais presa aqui, ó. Eu coloco aqui porque é passado, né? Aqui como se fosse futuro, tá? Então, né? Vamos ver aqui. O que ela precisa... Pra que ela precisa olhar, né? Ó, interessante. Aqui a gente já vê o imperador, ó, Bianca. O imperador. Então, aqui tem uma questão... Aqui eu já sinto uma questão forte com seu pai. Eu não lembro agora como que é a relação de vocês. E você me conta, que aí a gente faz uma parte 3 falando sobre isso. Porque é muito legal a gente também entender o quanto que a figura paterna ou a figura materna influencia, né? É aquilo que eu falei, né? Olha só, né? Como já veio muito coerente, né? Porque a gente tá falando de um karma familiar. E a gente tá falando de coisas materiais, coisas financeiras. Tem tudo a ver com o imperador.
O imperador, ele representa a figura paterna, ele representa a energia masculina, então ele representa, porque né, a energia masculina é material, é racional, é mais voltada para finanças, tá? A energia masculina, que é o oposto da feminina, e não quer dizer que não temos as duas energias. Já fiz um vídeo também sobre isso, sobre energia feminina e masculina, né? A gente aprender a identificar. Todos nós temos as duas energias, e se você não tá com a energia masculina bem resolvida dentro de você, isso provavelmente vem da sua relação com seu pai, tá? Fica desequilibrado, você tem que encontrar o equilíbrio, tá vendo? Tá faltando um equilíbrio na sua energia masculina. Pronto. Agora, tá, mas tudo bem, Helena, mas então o que eu tenho que fazer, assim, exatamente? Me conta como que é a sua relação com seu pai, como que foi e tal, e aí eu vou fazer um outro vídeo. Vamos ver o que mais. Interessante, porque veio a Imperatriz aqui também. Então, assim, mas eu sinto que é um plano de fundo, digamos assim, a Imperatriz, que pode representar sua mãe, o que vem muito, né, claro, como um sistema familiar, de novo, né, Imperatriz e Imperador, ó. É um casal, e ela representa a figura materna, ele representa a figura paterna. Então, assim, energia masculina e feminina. Então, o que eu sinto? Que a questão tá mais aqui, mas é como se, de alguma forma, também tem uma influência aqui, tá bom? E aí fica esse desequilíbrio, né, que você precisa encontrar, tá? É como se você hoje tivesse assim, ó. Não está conseguindo tomar boas decisões porque você não está conseguindo ver claramente, ó. Aqui fala de colheita, tá vendo? Tem uma pessoa colhendo, mas ele tá insatisfeito colhendo. Porque ele não tá... É como se fosse assim, você faz e você colhe pouco. E aqui é como se fosse assim, né? Ele tá lá, nossa, putz, eu plantei tanto, olha só o pouquinho que eu tô colhendo, né? Então, assim, mas por quê? Porque você tá desse jeito, precisa abrir os olhos, se conscientizar. E aí, olha só, 9 de paus é uma carta que fala que, assim, é como se você estivesse sempre batalhando muito, sempre... Ai, tô muito cansada, tô fazendo, não vejo resultado, mas vejo que você tem muita garra, eu te conheço, eu sei disso. Você tem muita vontade, você tem muita garra, você é uma pessoa determinada. Já falei até com elogio isso, né? Você teve aquela oportunidade de ir lá para longe, né? Se pegar suas coisas e você foi agarrar uma oportunidade lá em outro estado, longe, recomeçar. Tinha tudo para dar certo, né? E você foi corajosa, tal, mas não foi, não, né? É isso. Aqui é como se fosse assim, é quase, tá sempre quase. Então, assim, mas aqui, ó, a espiritualidade diz que tem uma oportunidade para você. Você tem essa chance de recomeçar, tá? E tem uma questão muito espiritual aqui mesmo. Ó, 6 de paus é vitória. Você tem uma oportunidade. É como se a espiritualidade estivesse dizendo agora. Bianca, não desista. Tá difícil, mas não desista, porque tem algo bom para você. Você só precisa sair desse contexto aqui e encontrar o equilíbrio dessas energias aqui, tá? Olha só. 10 de paus, tá vendo? Você tá carregando muitos fardos. Vamos ver mais uma para fechar. Ó, 7 de copas. Aqui fala que você também não tá com muito foco. O 7 de copas é como se fossem muitas opções, sabe? Eu tô olhando para várias coisas ao mesmo tempo, não sei muito bem o que eu decido. E aqui tá pedindo mais foco, porque olha só, Ás de copas. Em vez de ficar olhando para um monte de opção, tem uma aqui que é a oportunidade, entendeu? Que é para você se dedicar. Pensar a longo prazo, tá? Cavaleiro de Ouros, ele vai lentamente, mas ele vai dando passos firmes, tá? Vamos ver o que mais. Ó, vem um movimento pra você, tá? Vem mudanças, ó. Aqui é uma carta que fala de mudanças, tá? Valete de paus, ó, tá vendo? Ele olhando pra frente, novas oportunidades.
Fique atenta, tá? Ó, e aqui também, olha quanta carta de paus, né, que tá saindo. E paus é espiritualidade, fogo, né? Propósito, paixões, motivação. Ó, aqui o sete de paus fala da necessidade de você se posicionar, de você se defender também, se proteger de energias contrárias, tá? Ó, tá vendo? Aqui ele tá como se ele estivesse se defendendo. Aqui é uma questão energética, espiritual. Se posiciona, defende o que você acredita. Ó, mais uma de paus, rainha de paus. Ela é determinada, ela é corajosa, e isso eu sei que você é, mas assim, ela é muito confiante, talvez falte isso também aqui em você. Uma confiança, autoestima elevada, sabe? Tem alguma coisa que tá faltando em você que impede que você seja essa rainha de espada, essa rainha de paus aqui. Mas as coisas estão para mudar, tá? Para você. Você vai... Aqui, ó, você tá muito nessa energia, tá vendo? Tem que sair dessa energia aqui. Descansar, pausar, tá? Um descanso da mente é necessário, cuidar da sua mente, meditar. Mas assim, vamos lá, a gente vai fazer uma parte 3 falando sobre a questão da família, tá? Dos seus pais. Você vai me explicar direitinho, a gente vai ver como que isso está influenciando na sua vida. Porque é aquilo que eu falo, gente, do jeito que eu gosto de trabalhar. É pegar um problema que a pessoa tá tendo e investigar pra gente ver onde que é a raiz da coisa. Isso que eu gosto de fazer. O tarô eu uso para esse intuito, radiestesia, a radiônica, que é diferente da radiestesia, né? Porque a radiestesia vai fazer uma pesquisa, né? Através do pêndulo, tenho gráficos de radiestesia muito legal, né? Ele vai dar respostas, né? Vai fazer como se fosse um diagnóstico. Agora, as mesas radiônicas já é o processo de trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado, né? Um trabalho energético. Então, assim, vamos supor, no caso dela, poderia fazer, né? Se a gente vê que tem uma questão, tá impedindo dela de alcançar uma prosperidade material, né? A gente poderia fazer uma mesa radiônica, por exemplo, de finanças e prosperidade, poderíamos fazer uma de desbloqueio financeiro, poderia fazer uma de abertura de caminhos, ok, funciona, mas não se sustenta. Por quê? Porque a raiz, é como se fosse assim, a gente faz uma dessa, uma mesa radiônica que vai trabalhar essas questões mais do agora, até falei isso no outro vídeo, né, que a gente olha muito o que está acontecendo agora. Então, assim, vai trabalhar essas coisas, ou seja, faço uma mesa radiônica de desbloqueio financeiro, você vai ver uma diferença, você vai ver ali no primeiro mês, segundo mês, só que é aquilo que eu falei, você vai ver uma diferença porque a gente colocou uma energia ali favorável, só que não pode esquecer que tem essa energia aqui que vai puxar. Então, aos pouquinhos ela vai puxar de volta e você retorna. Não quer dizer que não vai fazer efeito, mas não vai ser duradouro, porque você não foi lá na raiz. Então, a gente tem sempre que ir trabalhando lá atrás, de onde vem. Então, assim, aí qual que seria legal o caso dela? Por exemplo, uma mesa radiônica de cura de heranças kármicas, uma mesa radiônica de, como chama? Harmonia do sistema familiar, que eu tenho também, ou até mesmo uma constelação familiar que eu faço, que hoje em dia eu não estou oferecendo muito mais a constelação familiar, mas eu sou consteladora. Em alguns casos dá para fazer. Então, assim, tenho mesas radiônicas de cura da criança interior, né? Que também às vezes tem coisa lá, tal, né? Sempre tem. Sempre tem alguma coisa na criança interior. Tem de libertação também da... Não é libertação, acho que é liberação. Da raiz da escassez também, né? Que às vezes a gente tem... a gente tem aquela raiz da escassez, então a gente não consegue sair daquela energia da escassez. Tipo, não é compatível com dinheiro e boas oportunidades, prosperidade. Escassez, se você tem uma crença de escassez, você não atrai a prosperidade para sua vida. Aí você tem que trabalhar nessa crença. Porque pode vir oportunidades, pode vir dinheiro, inclusive ir embora. Nossa, ganhei uma bolada. Acabou rapidinho, não fica, sabe? Aquela sensação de que sempre tá faltando, porque prosperidade também não é só sobre quantidade de dinheiro, é sobre você
ter em abundância aquilo que você precisa, sabe? Você estar num estado próspero é assim, nossa, não me falta nada, sempre que tem alguma coisa que eu preciso, aquilo vem com facilidade, sabe? Eu não ter dificuldade com questões financeiras, materiais, né? Então, assim, estar próspero é estar nessa vibração, né? É um estado de espírito, entendeu? Estou num estado de espírito de prosperidade, estou vibrando na prosperidade, ou seja, as coisas fluem para mim, as coisas chegam até mim, né, de várias formas, né? Então, assim, não falta, é o contrário de escassez. Escassez não fica nada, o que fica vai embora, a sensação de sempre uma falta. Então, porque tem alguma coisa aqui, ó, que atrai isso. Gente, então assim, Bianca, eu vou fazer a parte 3. Eu sei que tem o conselho que você pediu, né, lá no... que eu não lembro exatamente como foi, porque eu falei pra você que eu ia ver depois pra gente até responder aqui. Mas, ó, no primeiro vídeo eu já tirei umas cartinhas, já deu uma direcionada. Agora umas legais também pra você poder entender melhor essa situação e as pessoas também como funciona, né? E agora a gente aprofunda mais. Gente, é isso que eu gosto. Eu gosto de aprofundar, entender. Vamos desvendar, entendeu? Qual que é a questão dela inicial? Ai, eu amo uma pessoa e não estou com essa pessoa. Ele está com outra pessoa, ele está namorando uma outra pessoa, não fala pessoa. Enfim, né? Bianca gosta de João. João está namorando outra pessoa. Mas tudo indica que João também gosta de Bianca, mas eles não conseguem ficar juntos. Já descobrimos o motivo. Karmas financeiros, familiares, karmas materiais, não conseguem manter estruturas, então fica difícil eles ficarem juntos, acabam atraindo, então, situações onde eles acabam ficando dependentes de outras pessoas, porém eles não têm como ficar dependentes um do outro, porque não dá, entendeu? Não tem um ali que vai suprir, entendeu? Pro outro ficar dependente. Então a gente já entendeu isso. Aí agora o que acontece, tá vendo? A gente vai desvendando para entender o que tem mais por trás. Que daí uma situação que é a que se apresenta na nossa frente, na verdade ela tem muitas camadas por trás. Enquanto a gente não vai olhando essas camadas, né, aquilo não modifica. Ou se modifica de forma muito breve. De repente, né, se a gente tá vibrando numa energia diferente, se a gente tá num momento diferente, a gente vê uma mudança, né? Aquilo que eu falei, influencia, os astros influenciam, muita coisa influencia, mas não determina. Porque da mesma forma que pode influenciar positivamente, você vê uma melhora naquele cenário, a gente não vai esquecer que tem uma coisa influenciando negativamente. Então, assim, e essa coisa negativa, se a gente não tem consciência, ela vai estar sempre ali. Certo? Então, vou finalizar esse vídeo, aí eu faço a parte 3. Vou fazer hoje mesmo, tá, Bianca? Fica tranquila, que ela fica toda ansiosa. Eu vou só parar, tomar uma água, mas hoje minha água tá aqui, ó, do meu lado. Cafezinho tava aqui também. Mas vou pegar mais água, vou comer alguma coisa, né, dar uma pausa e logo já estou de volta, tá bom? Um beijo. Gente, se tiverem alguma dúvida ou quiserem contar alguma coisa também, experiências de vocês, né, sobre esse assunto, fica à vontade para colocar nos comentários, tá? Ficaria muito feliz, se eu puder ajudar, principalmente. Ficaria muito feliz se eu puder ajudar vocês, tá bom? Um beijo, gratidão, até a próxima.